Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre o Carnaval e o que ele representa para a astrologia, especialmente para a astrologia sideral. O Carnaval é uma festa cuja tradição ela tem origens na mitologia de Saturno, do planeta Saturno. Então, as Saturnálias, elas eram comemoradas após as colheitas. E a festa, que era livre, né, todos podiam cantar, dançar, amar à vontade. Essa era uma recompensa depois de tanto esforço de trabalho de um ano inteiro. Então, há sempre no mundo, desde aqueles tempos até hoje, os que tentam destruir a festa, os religiosos que julgam e desprezam, porque o Carnaval não é uma festa contra nenhuma religião, ela é contra os preconceitos, né? Então, aqueles que os mantêm sempre tentam, né? Enfim, as forças contrárias sempre tentam, né, cumprir o seu papel de fazer o mal a qualquer custo. O Carnaval desse ano, eu vi vários desfiles, achei maravilhosos, inclusive. Sem saber, ele homenageou a evolução humana. Ele reafirmou a sua tradição com uma grandiosidade artística magnífica, né? Então, observada não só por todo o mundo terrestre, mas o mundo cósmico também nos observa. Então, levando os homens, né, a enxergar a dimensão da sua existência, que além do sofrimento existe poesia e que todos são feitos para essa alegria. E que a verdade de um coração, ela pode libertar 1000 prisões. Que coisa mais linda foi essa festa, como eu disse, os desfiles. Eles homenagearam os maiores valores da história humana, grandes valores. As mulheres negras, por exemplo, o seu trabalho, né, na época da escravidão, pós-escravidão, que eu vi em uma das escolas, mostraram muito a opressão sobre as minorias também, as injustiças, o significado da presença de Jesus, que foi incrível essa parte. Então, foi um espetáculo admirável, né? Um chamado a refletir, não apenas com a mente, mas com o coração de todos, sobre essa realidade social que nós vivemos e mais, também nos chamando com os seus tambores a construir um novo mundo mais justo e melhor para todos, que é possível. Então, o mundo cósmico, ele observa, como eu disse, e reflete o significado dessa festa, recebendo o nosso chamado e nos presenteando com as suas energias também. Então, fazendo uma passagem pelos planetas, pelos luminares, nas suas posições mais importantes durante esse período de festa, né? Então, o Sol, por exemplo, ele vem na constelação de Aquário, exatamente no grau que simboliza a cruz sobre um refletor, muito interessante, né? Então, a cruz sobre um refletor, que é o que nós vimos no desfile de uma das maiores escolas, trazendo a bênção espiritual para todos que defendem a sua própria verdade com esse desprendimento. Aqueles que não recebem nenhum tipo de apoio social e que precisam sobreviver em meio a todas essas confusões, essas injustiças, eles são, de certa forma, crucificados. Então, e o que representa essa cruz e esse chamado e esse movimento é que estas pessoas é que são os verdadeiros filhos de Deus. A Lua passa, nesse momento, pelo início da elíptica, né, marcando o novo início que a festa representou. Então, eu gostei muito daquela escola, da primeira escola que eu vi, que ela fala sobre o lave e ensaboa, né? Então, acho que tem muito a ver com essa coisa da Lua, porque traz a questão das mulheres, e a Lua representa muito esse feminino. Então, a renovação que lava e ensaboa, né, que seguindo o próprio ritmo do tema, limpa as energias de um passado negativo, mas mantém vivo e atual tudo que foi verdadeiramente legítimo, que enriqueceu realmente a humanidade.
Mercúrio, ele está no passo retrógrado nesse momento, né? Mercúrio, assim, ele fica muitas vezes retrógrado pela sua própria posição em relação à Terra, a proximidade, inclusive. O significado desse movimento retrógrado é a necessidade de reafirmar o conhecimento, as informações que são mais importantes, para que nada passe despercebido. Então, em Aquário, que ele está nesse momento, ele chama todos a participar, a servir a humanidade, mais do que servir o próximo, mas toda a raça humana, porque a crise evolutiva que se aproxima é muito grande, não é qualquer, né? Então, o desfile, os seus ritmos, os enredos e toda essa festa, ela teve um poder de vincular as nossas emoções a essa coletividade. Sabiam que todo artista, né, quando ele é verdadeiramente talentoso, ele recebe também inspiração dos planos superiores. Por isso, eu vejo que nesse ano os artistas com os planos superiores trabalharam bastante em conjunto, porque tocou realmente, né? O que eles apresentaram foi mais do que um alarma sobre o futuro, mas uma conclamação mesmo, para que todos, né, venham participar dessa mudança, desse renascimento que a humanidade, a condição da sociedade precisa. O planeta Vênus, ele vem já há muito tempo abrindo a energia nos momentos importantes, né, com a indignação com relação às mulheres, né, contra os abusos, as violências que as mulheres sofrem. Para que todos saibam, né, o símbolo que Vênus trouxe nesse momento é que, para que todos saibam que aqueles que ofendem, que agridem as mulheres, eles fazem parte do que é o mal no mundo. E por isso eles precisam ser combatidos. Então, a correção da justiça, a aplicação da lei, é um dos principais temas que nós veremos devidamente definidos nesses próximos anos de reconstrução, né, da Terra, das sociedades, enfim. E veremos mais, né? Veremos, assim, para esses agressores, rígidas punições. Essa é a mensagem de Vênus. E sempre, claro, a beleza da mulher é o que traz o maior encantamento para o carnaval, né? Nas formas da dança, em tudo. Marte, já o planeta Marte, ele passeia nesse momento, né, entre as estrelas do arco, as estrelas que formam o arco da constelação de Sagitário, que é o arqueiro, né? Então, no 10º grau da constelação, Marte mostra que vai revelar em breve para os justos, né, os segredos de guerra do inimigo. E também vai mostrar os melhores caminhos, as melhores estratégias para a vitória, para vencer esse mal que ainda vem comandando a sociedade, infelizmente. Júpiter, que está também em Sagitário, que aliás é o seu domicílio, né? Porque Júpiter é o regente de Sagitário, então ele é muito mais forte nessa constelação. Então ele amplia o crescimento e o poder dos justos, né? Dos bons, afastando eles do sofrimento, ou mais, né? Afastando deles o sofrimento. Mas ao contrário, trazendo prazer, alegria para suas vidas, apesar de tudo, né? Porque esse ânimo, essa fé, né, que nasce do ânimo, é que faz com que o bem prospere ainda mais. Saturno, ele é o formador de muitas almas que estão determinadas a trabalhar pela Terra, certo? Aquelas que não são vendidas nem compradas por nada. Então, como ele atua nesse momento? Pela sua posição. Ele fortalece, ele instrui e mantém as suas mentes em equilíbrio, que é uma grande vantagem nesses momentos de loucura que nós vivemos, né? Então, preparando elas para o desenvolvimento que se apresenta agora. Plutão, um planeta muito importante com relação à transformação, ele entrou há poucos dias nos últimos graus da constelação de Sagitário, que eu já disse no vídeo anterior, que
que os últimos 6 graus da constelação, eles significam a resolução dos problemas, né, pela revelação da verdade. Mas é claro, né, Plutão ele é um planeta super lento, então ele vai demorar bastante tempo para percorrer esses 6 graus, mas já foi dado o passo inicial. Mas também não quer dizer que vai ser uma conquista fácil, certo? Que vai ser uma resolução fácil, vai ser difícil, mas há aqui a promessa dessa vitória. Então, nesse processo, né, vamos dizer assim, esses 6 últimos graus da constelação, que trazem essa revelação, que começa a libertar dos problemas. Então, esse primeiro grau, o primeiro ponto da revelação, interessante, que vem através da arte e da cultura, e justo nesse momento do carnaval, né? Então, eles são o primeiro passo, porque assim, como nós podemos ver no espetáculo do carnaval, por exemplo, que também não vai ser o único movimento artístico que vai trazer que vai fazer parte assim, desse primeiro passo, ele mostra o seguinte, que o entendimento da arte, mesmo quando ela se reveste de um significado mágico ou sagrado, ela tem um grande poder de nos conectar aos elementos da nossa alma e dessa parte da nossa alma que é ligada a todo o universo. Por isso que esses movimentos retrógrados, né, esses movimentos contrários ao bem, eles demonizam a arte, né, porque eles sabem o potencial que ela tem de libertação das almas, de acender essa verdade, né? Já o planeta Netuno, ele é no momento o mais familiarizado, né, com a festa do carnaval, porque ele é o próprio mestre da orientação através dos símbolos, né? Netuno ele traz isso no seu próprio mito, na sua própria energia. Então, nos últimos graus de Aquário, onde ele está, e ele vai ficar percorrendo esses últimos graus da constelação de Aquário por mais ou menos uns 2 anos, né? Até ele entrar em Peixes, que é o seu domicílio também, e que já vamos estar assim, num movimento de mudança, numa fase bem adiantada, né? Então, nesse momento, ele mostra que o grande espetáculo do carnaval como uma demonstração muito bem realizada de comunicação. Porque a festa, ela está cumprindo um papel inverso do tradicionalmente esperado, né? Porque ao invés de levar para a multidão, levá-la para um estado de entusiasmo que faça ela esquecer dos seus problemas, do seu dia a dia, esquecer dos problemas do mundo, né, do problema dos outros, esquecer os seus erros, esquecer a sua omissão perante esses problemas também. Ao contrário, a festa acende todas essas questões, né, com as suas apresentações significativas, né, que fortalecem esse espírito comunitário, mostrando em grande estilo, né, que chegou a hora da união de todos por um mundo melhor. Foi magnífico, né, tudo isso e assim, mostrando que a arte ela está acima de qualquer repressão, né? Ela tem uma proteção realmente divina. Urano, ele, vamos dizer que de todos os planetas, né, todos são importantes, trazem o seu significado para o conhecimento, para a proteção, para a nossa evolução, mas Urano, ele é o que eu já venho dizendo há tempos, né? Ele é o grande mestre da revolução do planeta, porque é ele que está à frente da nova era. Então, desde que Urano entrou em Áries, né, no começo do ano passado, que eu já vinha prevendo já há anos atrás que a entrada em Áries seria o início das revoluções, né? E a constelação de Áries se alinha aqui à América do Sul, o hemisfério sul do planeta, né? Então, assim, são 5 fases, né, a passagem de Urano por Áries. A primeira fase, que começou há um pouco mais de um ano e que nós estamos terminando agora em 15 de abril, que vocês vejam, essa primeira fase, apesar de todos os conflitos que nós vimos pelo mundo, né, porque afinal de contas também ele está em Áries, né, mas essa primeira fase é considerada o período de menor ação, né, de pouca ação,
ou pelo menos não ainda tão eficientes nessa batalha, né, contra o mal. Então, vocês veem tudo que a gente já passou, vivenciou nesse ano, que foi a fase de menor ação. Imagina então as próximas, né? E essa foi só a primeira, são 5 fases. Então, a segunda fase, que ela vai começar agora em 16 de abril, ela vai até 5 de maio de 2021. Então, essa sim vai ser a fase de muitos conflitos, né? Então, vão ser muitos conflitos, muitos ataques, né, do mal contra o bem, e que nós vamos precisar de muita união, preparo inteligente, soluções criativas, ânimo para manter a esperança e principalmente fé, né, no auxílio superior, porque ele vai estar com os bons, ele jamais abandona os bons, aliás, né? Então, vai ser um período de muitos conflitos. Já a terceira fase, ela é de 6 de maio de 2021 até 26 de maio de 2022. Essa terceira fase, sim, é a fase da guerra, propriamente dita, né? Mas não levem ao pé da letra esse sentido guerra, não remetam a imagens convencionais aí na cabeça de vocês. Guerra porque é a palavra que nós usamos, né? Que é a única palavra que descreve realmente essa terceira fase. Por quê? Porque os bons vão estar finalmente à altura de combater os seus oponentes. Então, será nessa fase, né, de 6 de maio de 2021 a 26 de maio de 2022. Então, vai ser a fase da batalha mesmo. Já a quarta fase, na quarta fase, a batalha termina. A batalha termina porque essa fase é a da coordenação de uma nova estrutura. Porque é o início da implementação da organização social, de uma melhor organização social. Então, é o início dessa implementação. Então, essa fase, ela que começa em 26 de maio de 2022 e vai até 15 de junho de 2023. Não quer dizer que já vai estar tudo resolvido em junho de 2023, mas vamos dizer que este período de um ano, né, de 27 de maio de 22 a 15 de junho de 23, é um período, é o início já dessa organização social. Já a quinta fase, né, que é a última fase da passagem de Urano por Áries, né, ele deixa a América do Sul e começa a levar toda essa organização, toda essa revolução que nós vivemos, aprendemos com ela a se organizar já para o continente africano. Então, assim, a passagem de Urano, ela é uma passagem de alforria mesmo pelos povos oprimidos, né? Quais são os povos oprimidos da Terra? América do Sul e o continente africano. Não existe nada mais óbvio do que isso. E saibam que será com a ajuda da América do Sul, né, que ela tem um compromisso, nós temos um compromisso de irmandade planetária e também kármico com relação ao continente africano, né? São mais do que nossos irmãos, dependem também de nós. Então, a mensagem final sobre o carnaval é que ele, com essa festa maravilhosa que nós vimos, ele cumpriu essa tarefa de ser o arauto dos novos tempos. Hoje eu vi um vídeo de manhã, eu vou até terminar de ver, não vi ele completo, que fala sobre a questão profética do carnaval, que o carnaval é profético. Fiquei curiosa, né, de ver qual é o argumento dessa pessoa, mas eu vou voltar lá. Depois, se eu achar que foi realmente interessante, eu vou colocar nos comentários para vocês verem também. Então, o carnaval veio sendo esse arauto, né, mostrando para os homens que mesmo aqueles de pensamentos e ideais mais distantes também recebem essa mensagem no coração, porque foi jogada para o universo, para o cosmos com muita força. Então, mostrando principalmente as seguintes coisas, que vamos dizer que o ser humano mediano, né, o social mediano, que um dia acreditou ser a encarnação da justiça, da verdade, que deveria ser ele um exemplo para a sociedade, para ele perceber que ele está muito longe de ser esse ideal,
certo? Esse ideal só pode existir num ser que ele é realmente participativo com o coletivo, especialmente os menos favorecidos, porque esses foram os enaltecidos pela festa, certo? Levando para eles uma mensagem de esperança, de que eles são especiais e que agora o mundo inteiro se torna consciente das injustiças que eles sofrem, das condições difíceis que eles vivem. Então a festa do Carnaval e a sua mensagem voa alto sobre as turbulências do mundo, mostrando que nós ainda podemos ter esperança e acreditar. Isso é tão importante. Para a astrologia, os eventos da Terra são o teatro das energias cósmicas, que nós vivemos muito através do Carnaval, esse sinal vivo e cheio de significados que ele trouxe. Bom, termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar nos comentários a sua opinião se quiser. E um grande abraço a todos, abraços estelares. Até!